palavra do Senhor e depois eu peço para você abrir a Bíblia, por gentileza. Proposital. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haver de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haver de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? Abra a Bíblia, Salmo 23, Mateus capítulo 6, versículo 25. Aleluia. Mateus capítulo 6, versículo 25. Salmo 23, apenas o primeiro versículo. Salmo 23, primeiro versículo diz: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Mateus 6, 25 diz: por isso vos digo, não andeis ansiosos pela vossa vida, quanto ao que haveis de comer ou beber, nem pelo vosso corpo, quanto ao que haveis de vestir. Não é a vida mais do que o alimento e o corpo mais do que as vestes? 26. Observai as aves do céu. Não semeiam, não colhem, nem ajuntem celeiros. Contudo, vosso Pai Celeste as sustenta. Porventura não valeis vós muito mais do que as aves? Somente até aqui. Deixa eu fazer uma confissão. Desde o dia que recebi o convite para aqui pregar, eu estava com um tema no coração. Deus nos fez para andar em lugares altos. Esse era o tema. Costumo brincar lá na igreja do verbo que não é mais. Mas o Espírito Santo, nessa última semana, ele vem me impulsionando a falar sobre esta temática. Não vou aprofundar, até porque não sou médico, não sou alguém que entende de psicologia na sua profundidade, mas alguma coisa que Deus tem falado ao nosso coração de bastante profundo, porque Deus sempre é profundo. Quero falar um pouquinho sobre a ansiedade generalizada que tem parado a vida de muita gente. Não aquela ansiedade que a gente tem quando está prestes a enfrentar um concurso, uma prova, quando alguma coisa está para acontecer, o coração bate um pouco mais forte. É até comum que isso aconteça, acelera e volta. Mas eu digo aquela ansiedade que os médicos chamam de generalizada, que freia as pessoas. Se os médicos chamam de generalizada, a Bíblia vai chamar de falta de fé. E é muito importante que a gente entenda isso. E por que é que eu li o Salmo 23? Porque eu gosto muito do livro dos Salmos, por causa da sua particularidade. Exemplo 1. Quando a gente lê os livros dos profetas, maiores ou menores, nós vamos ver Deus falando ao homem. Afinal, profetizar é falar por outrem. Então, os livros dos profetas maiores e menores são os livros onde Deus fala ao homem. Quando nós vamos para a Bíblia, nos livros chamados históricos, ou chamados históricos, Ruth, Esté, vários outros livros, Josué, Juízes, vamos olhar o próprio Atos dos Apóstolos, se você quiser colocar também nessa lista, não é mais Deus falando ao homem, mas Deus falando acerca do homem. Nós acreditamos na Bíblia, toda ela inspirada por Deus. Profetas, Deus fala ao homem, inspirado pelo Espírito Santo, é claro, sempre. Os livros históricos, Deus fala sobre o homem. E o livro dos Salmos é bem diferente.
Não é mais Deus falando ao homem, nem sobre o homem, mas é o homem falando acerca de Deus. Sempre inspirado pelo Espírito Santo, sempre no comando do Espírito Santo, mas o livro dos Salmos, nós encontramos o homem falando acerca de Deus. Vários homens, como Moisés, no Salmo de número 90, como Asaf e outros mais, filho de Coré. Davi é o campeão, mais da metade dos salmos são atribuídos a Davi, inclusive o Salmo 23. 50 dos 150 salmos, os autores são desconhecidos, e há quem diga que dentre esses 50, muitos também são de Davi, talvez por isso que ele é o mais famoso salmista da Bíblia. E Davi vai falar esta palavra que vai de encontro ao nosso coração. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. É uma convicção, é uma palavra direta, uma palavra sem rodeio. Eu me lembro bem de uma ilustração que um pregador contou e eu achei aquilo muito interessante. Um pastor dirigia no seu culto uma bela igreja como esta, quando uma criança de 5 anos de idade pediu a oportunidade. Eu quero pregar hoje, pastor. E o pastor, que é pastor, sempre tem aquela sensibilidade de uma criança de 5 anos de idade. Aprendeu a falar agora, praticamente quer pregar. Vou deixá-la falar. Entregou o microfone para ela, ela saudou os irmãos da forma mais convencional. Quero saudar a todos com a paz do Senhor. O verdadeiro crente faz, né? Brincadeira, queridos. Tira isso fora, brincadeira. Ela chegou, pregou o microfone. O Senhor é o meu pastor, e isso me basta. Amém. Sentou. Eu acredito que esta mensagem da criança já falou muito ao seu coração. Já falou fortemente ao seu coração. Eu costumo dizer que eu presto muita atenção em toda a Bíblia. Afinal, nós acreditamos que de Gênesis a Apocalipse, a Bíblia foi toda ela inspirada por Deus. Agora, o que chama muito a minha atenção são as palavras registradas na Bíblia, que são inspiradas, mas são palavras que o próprio Jesus falou. Para essas palavras, a minha atenção é mais direcionada. E Jesus disse: não andeis ansiosos por coisa alguma. Se ele disse que nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma, é porque nós não podemos andar ansiosos por coisa alguma. Simples assim. O que Jesus diz não fala só por falar, mas é uma lição que deve ser muito bem observada. A ansiedade, ela é problemática por várias razões. Eu quero separar apenas 3. Primeiro, a ansiedade é improdutiva. Ela não ajuda, não produz nada. Segunda questão, a ansiedade prejudica o raciocínio. Quem está muito ansioso não consegue raciocinar direito. Terceiro, além de não ajudar, a ansiedade prejudica. Ela é prejudicial. Diga para o irmão que está ao seu lado, se livre dela. Primeiro ponto, a ansiedade é improdutiva. Nunca produz, ou seja, nunca resolve coisa alguma. É como se movimentar sem sair do lugar. Pensa você com uma Ferrari, do último tipo.
O tanque está cheio. Ah. Aí você começa a acelerar aquela Ferrari. Mas ela não sai do lugar. Porque mesmo que seja automático, você tem que colocar no drive. Então a ansiedade é como você acelerar e não sair do lugar. Faz barulho, mas não ajuda. A ansiedade, ela é improdutiva. Ficar ansioso não produz nada. É interessante que nós temos a capacidade de viver os 3 tempos, passado, presente e futuro. De que forma? Ainda não inventaram máquina do tempo. Mas é comum alguns seres humanos irem até o passado. De que forma? Trazendo à memória aquilo que não traz esperança. Trazendo à memória aquilo que traz só problema. Trazendo à memória as desgraças que aconteceram lá atrás. Ainda tem outra capacidade de ir lá no futuro e trazer à memória o problema que nem aconteceu ainda. Lá no futuro e busca o problema que ainda nem está por vir. Ele nem vai vir. Deus vai te dar bênção, Deus vai te transformar, Deus vai resolver tudo, mas antes disso você vai lá na frente e traz os problemas do futuro. E vive tudo no presente. A ansiedade faz isso. A gente vai ao passado, só trazendo problema. Porque se fosse o passado, cumprindo a Bíblia, que diz, quero trazer à memória só o que me traz esperança. Mas o ansioso vai lá buscar o que traz preocupação. Nós sabemos que o futuro está intacto. Esta igreja prega isso. Há uma convicção de escrevê-lo agora. E a vitória está garantida pelo Senhor que diz, Ele é o nosso pastor e nada vai faltar. E como é que nós vamos lá buscar problema? Ela é improdutiva. Segundo ponto. Ela prejudica o raciocínio. Como? Amplificando o problema. Tempestade em copo d'água. Transforma colinas em montanha. Ela simplesmente faz com que os problemas pareçam cada vez maior. Sabe aquela pessoa que começa a orar desse jeito? Senhor, olha o meu problema. 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 Inverteu. Amplifica. A fé, à medida que o ansioso vai vivenciando aquele momento, não é uma vida, é um momento de dificuldade e aparente derrota. É só um momento, a vitória vai chegar, é só um momento. Mas durante aquele momento, a fé diminui e o problema aumenta. Fruto da ansiedade. O mais que você pensa a respeito, por mais que você pensa a respeito de uma dificuldade, maior ela fica. Quanto mais você pensa numa dificuldade, maior ela fica. Eu coloquei aqui uma coisa que eu ouvi e achei muito interessante. Preocupar-se sobre algo que você não tem controle é inútil. Preocupar-se sobre algo que você tem controle é estupidez. Não tem controle, você se preocupa, é inútil. Tem controle, você se preocupa, é estupidez. Eu li uma coisa de um sábio que diz o seguinte: se tem jeito, para que eu vou esquentar minha cabeça? Tem jeito. Agora, se não tem jeito, para que eu vou esquentar minha cabeça? Não tem jeito. Tem
vamos resolver, vamos colocar a mão no arado, vamos trabalhar, vamos lutar, vamos vencer, vamos conquistar. Não tem jeito, então vamos. Agora, não tem jeito. Não precisa esquentar a cabeça. Terceiro, é prejudicial. Por quê? O nosso organismo não está preparado para viver ansioso. A ansiedade causa gastrite, dor de cabeça, dor nas costas. Sabe o que significa? Qual é a palavra traduzida do inglês bem arcaico para ansiedade? Estrangular. A ansiedade estrangula. Mas o Senhor, nosso pastor, nada nos faltará. Agora, uma coisa também que eu acho interessante sobre a ansiedade: ninguém nasce ansioso. Já viu o bebezinho? Que coisa linda. Eu vejo as irmãs lá com o bebezinho e tal, aí eu brinco assim, está estressado. Vai ter que acordar amanhã cedo, pegar um trem lotado, tem que pagar um monte de coisa. Olha a conta que está devendo. Ah, está devendo muita coisa, o neném está lá assim, ó. Estou nem aí. Ou seja, ansiedade não se nasce sabendo, tem que aprender. A ansiedade não se nasce sabendo, tem que aprender. E às vezes as preocupações são tão terríveis. Eu me lembro bem, conta-se uma história interessante de um senhor que ele era o melhor vendedor de cachorro-quente da sua área. O melhor pão, a melhor salsicha, o melhor, quem gosta de linguiça, aquela coisa toda, o melhor molho, tudo que se imaginar. E através daquele trabalho, ele conseguiu pagar a faculdade de economia do seu filho. Ele trabalhou. Chamava atenção porque tudo o que ele fazia era o melhor. E vendia muito na sua cidade, todo mundo conhecia. O seu filho se formou em economia. Foi visitá-lo e disse: pai, o que isso está fazendo? O senhor está comprando pão muito caro? Esse papel, a qualidade é muito grande, pode ser uma coisa menor, mais simples. A salsicha tem outra aqui que é mais barata, a gente vai economizar. O senhor nunca ouviu falar da crise? Não, meu filho. O que é isso? Tem crise. Corte os gastos. Para elevar o ganho, o pai só precisa. Ele começou a fazer igualzinho o filho ensinou, o economista. O cheio de razão. O que anda pelo conhecimento puro. O que não tem fé. Que não acredita que Deus merece o melhor. E o crente tem que fazer sempre o melhor também. Ele aceitou o que o filho falou. Afinal, o filho é economista. Formado. Fez faculdade, universidade. Ele fez universidade. Queridos, sabe o que aconteceu? Ele quebrou. Sabe qual a conclusão que aquele pai chegou? Meu filho tinha razão. A crise chegou. Deixa eu partir para o final, queridos. Se a ansiedade ela é improdutiva, se ela prejudica o raciocínio, se ela é prejudicial, não estamos preparados para viver ansiosos. Podemos ter picos de ansiedade. Gente, vai ser agora? Caramba, meu filho não chegou, está lá na Alemanha. Ele vai estar agora. Chegou. Graças a Deus. Ele vai voltar para a Alemanha. Caramba, já está chegando perto. O corpo está preparado para isso. Para ir e voltar. Ir e voltar com tranquilidade. Isso é normal. Agora, ficar lá.
Ficar na preocupação, um dia a corda arrebenta. Mas eu vim aqui afrouxá-la para não arrebentar. Aleluia. Então qual o remédio, pastor Ziel, que eu tenho que ter na minha vida, que na prática a ansiedade não me domine? Salmo 23. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Esse é o remédio para a ansiedade. Sem assustar o freguês, se quiser dar apenas uma catucadinha, diga para ele assim, bem claro, nada vai te faltar. Sabe o que significa nada no original? Nada. No original grego, nada. No original aramaico, nada. No hebraico, nada. No erudito, nada. Nada no popular significa nada. Então diga para o seu irmão que está do lado e fala assim, nada. Ele já vai entender. O Senhor é o meu pastor. Aplauda o Senhor Jesus. Então o remédio é confiar que Deus vai cuidar de nós. Que Deus não vai nos desamparar. Ele não desampara aves no céu. Ele não desampara lírios no campo. Ele também não vai te desamparar. Um Deus que cuida de você, que cuida da sua família, que cuida dos seus, cuida do seu marido, cuida da sua esposa, cuida do seu trabalho. Não se preocupe demasiadamente, porque o pastor está aqui para cuidar de você. Aleluia! E é justamente a primeira coisa que o pastor faz, suprir necessidades. É o primeiro papel do pastor de ovelhas, suprir as necessidades, prover alimentação, abrigo, necessidades básicas da sua ovelha. Esta é a primeira função do pastor. Eu posso contar rapidamente um testemunho? Cada um dentro da sua realidade. Mas uma realidade fantástica. Eu louvo a Deus por algumas coisas que têm acontecido na minha vida. Uma dessas coisas, é o abençoado congresso chamado Fogo para o Brasil. Mudou a minha vida quando eu fui pela primeira vez no 8º Fogo para o Brasil. Como é que mudou? Primeiro, eu estava na prova naquele dia. Alguém me emprestou uma Mercedes para ir para o Fogo para o Brasil. Eu fiquei, estou tirando onda. Saí de Queimados, Mercedes. Ela quebrou em Volta Redonda. O empresário que me emprestou, que estava no outro carro com a esposa, eu estava com a minha esposa, ligou para um amigo em Volta Redonda. Quantos carros você tem? Eu tenho 5. Você pode emprestar para o pastor Ziel um carro para ficar 5 dias? Posso. Qual que você tem aí? Uma Silverado novinha. Ela também quebrou na volta. Eu conto. Deixa pra lá. Rita, fica de pé, minha esposa. Essa é minha linda esposa. Não é verdade? A paz do Senhor Jesus. Está. Mas algo estava para acontecer extraordinário. Cheguei na prova. O colega que foi comigo começou a murmurar. Murmuração para ir para cá. Ele conseguiu murmurar com o pastor Silas. Encontrou o pastor Silas. Imagina o pastor Silas. E o pastor Silas veio para ele assim. E, rapaz, o negócio foi feio. Quando eu consegui sair daquela murmuração e entrar no congresso, Deus falou assim, através do pastor Jorge Linhares: saia do meio
dos murmuradores. Aí eu tinha que cantar, falar para mim, te achou, hein? Naquele dia tudo aconteceu de uma forma extraordinária dali para frente. Eu estava querendo comprar um terreno lá em Queimados, e a minha fé ia a 4 terrenos. Na época, alguns anos atrás, 64 mil, nós tínhamos 5 mil, então precisava de um milagre de 59. Simples assim. Igreja pequena até então. Mas quando eu cheguei lá, pastor Marcos, pastor Javes de Alencar, contando a bênção. Quero louvar a Deus porque estamos pagando a última prestação do nosso imóvel. Eu quero mostrar aqui na tela o dia que pastor Silas profetizou para mim. E profetizou, ele falou, hoje estou pagando a última parcela, 600 mil reais. Eu, hã? Quê? Falei, Deus, não estou com inveja não. Confesso que não estou. Mas eu vou chegar em Queimados. Não vou comprar 4 não, vou comprar tudo que tiver lá. Tinha 11. Pulou de 64 para 178. Queridos, provocadores de milagres. Eu aprendi que milagre não é, por exemplo, o sol nascendo, se pondo. Isso não é milagre, não. É curso natural das coisas. Por mais bonito que seja, o sol se pondo, o sol nascendo, as estrelas no céu, aquela mais... Você olha aqui, Via Láctea, que coisa maravilhosa. Isso não é milagre, isso é curso natural das coisas. É grande demais, mas não é milagre. Milagre é intervenção divina. Quando Deus intervém, isso é milagre. Aí eu pensei cá com meus botões. Se eu preciso de um milagre de 59, por que não pedir um milagre de 173? Quer que eu resuma a história para contar uma outra rápida? Pagamos os 178 mil e hoje o mesmo imóvel vale 1,5 milhão. O mesmo imóvel vale 1,5 milhão. Rapidamente. Eu estou falando que Deus supre necessidades. Eu até sei, eu reconheço, pastor, que Deus também dá capricho. Ele supre todas as necessidades. Isso é fato. É claro que também dá capricho. A Bíblia diz, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as vossas necessidades. Então, necessidades, ele supre todas. Agora, tem capricho também, né? Aquele mimo, tal, que Deus dá, tem. Aquele que é poderoso para fazer tudo, muito mais, abundantemente, além daquilo que pedimos e pensamos, segundo o poder que nós opera. Então, ele também dá um mimo, tal. Mas estou falando de necessidades agora. Eu estou vendo o povo. Eu estou inquieto. Ele tem que ter ar-condicionado. Mas não tem dinheiro. Mas precisa de dinheiro para comprar ar-condicionado? A igreja lá não é tão grande como essa, mas precisaríamos de 14 aparelhos. Primeiro orçamento, 89 mil. Segundo orçamento, 79 mil. Não tinha. Em obra, muita coisa, não tinha um tostão furado. Aí, de repente, o meu nome parece sujo no SPC, Serasa. Que vergonha. Só que eu estava tranquilo, pastor. Meu nome não estava no SPC. Eu tirei o nada consta, mandei para a empresa, olha aqui. Fui no Serasa, tirei o nada consta, meu nome não está sujo. Crente não fica com o nome sujo no Serasa. Crente não deixa, se caiu no SPC, ele tira de lá, rapidamente. Aí a menina ligou para mim, pastor, mas deve ser alguma coisa dos cartões. Ainda continua aqui em vermelho o seu nome. Verifiquei todos os cartões que tinha, nada. Eu entendi. O Espírito de Jesus está impedindo. Satanás não mete a sua pata no meio da igreja. E eu falei, o Espírito de Jesus está impedindo. Liguei para a menina e disse assim, não quero comprar mais. Ela, pastor, mas vai dar um jeito. Não quero comprar mais, chega.
recebi um telefonema de uma empresária amiga. Ela disse: pastor, eu tenho um amigo que compra direto para o senhor isso aí. Foi mesmo. Então vê para mim se consegue. Aí quando veio, quanto que custa? Ela? 49. Jeová Jiré. Então por isso que Deus estava impedindo para economizar 30 mil? Não, não é por isso não. Tinha mais coisas vindo aí. Ela falou assim: pastor, não é dízimo, é uma proposta minha, é um propósito meu com Deus. A igreja entra com 9, eu entro com 40. Então era isso? Ainda não era isso só? Ela deu 40, a igreja deu 9, compramos o ar. Quando o amigo dela viu que ela doou os 40 mil, devolveu os 40 para ela. Ela só foi o instrumento. Ela só foi o instrumento. Deus supre necessidade. Deus supre necessidades. Deus supre necessidades. Vou terminar já. Mas o pastor também protege. O pastor também guia. E falando de ansiedade, o pastor precisa fazer isso. O próprio Salmo 23 vai dizer o seguinte: deitar-me faz em verdes pastos. Dá uma ideia, pastor, de que a ovelha está vendo o pasto e quer continuar andando para lá e para cá. Aí o pastor chega: é hora de deitar, é hora de descansar. A ovelha está lá: deitar-me faz em verdes pastos. Fica aí deitadinho. Ah, mas eu quero ir ali. Agora é momento de descansar. É hora de parar. O pastor guia para a vitória, guia para descansar, guia, não vá para lá agora pode ir. Ele segura, não avança agora, não avança, mas segura, eu vou dizer já, mas quando eu falar, vocês podem ir, porque eu já livrei do globo, eu já tirei, eu já abri o caminho, e você vai passar, e quando dizer já, e você corre, porque o pastor está te guiando, ele está te direcionando, ele está dizendo: vá, meu filho, que eu sou contigo. Ramana Shuri, aplauda o Senhor. Aleluia. Isaías 40, versículo 11 é lindo e diz: como pastor apacentará o seu rebanho, entre os seus braços recolherá os cordeirinhos e os levará no seu regaço. As que amamentam guiará suavemente. Eu vim aqui para isso. Deixa eu falar só mais uma coisa. Nós falamos que o Senhor é o nosso, é o meu, é o seu, é o nosso pastor. Mas observaram que antes de pastor, ele é Senhor? Deus só é pastor daqueles que admitem ou que Ele é Senhor. Aqueles que reconhecem que Ele é Senhor, Ele também é pastor. Ele não abre mão de ser Senhor. Não vem com essa, dizendo para mim, trecho da Bíblia mal interpretado, mas Ele não me trata como servo, me trata como amigo. Tratamento. Não é relacionamento. Ele trata como amigo, mas ele nunca deixa de ser Senhor. Senhor é o que diz o que fazer. Senhor é o que diz não. O Senhor diz espera. O Senhor diz avança, mas na hora que quer, no momento que quer, quando quer, da maneira que quer, porque Ele é Senhor. O Senhor, Ele não vai ser o seu pastor enquanto Ele não for o seu Senhor. Você pode ficar de pé com a permissão do nosso querido pastor. Aleluia. Aleluia. Aleluia.
Antes de nós orarmos, deixa eu fazer aqui algumas perguntas e eu já termino. O que tem te deixado ansioso? O que te tira do sério? O que te leva a indagar? Será que algum dia as coisas vão dar certo para mim? Porque eu não sei o que pode ser e, na verdade, nem me importa, porque eu não vou poder resolver. Mas aquele que pode resolver, se importa, está aqui para dizer para você: eu sou o seu pastor, porque um dia você me aceitou como Senhor, nada vai te faltar. Pai, eu te louvo, porque falei o que o Senhor mandou falar. Pai, eu te louvo, porque esta palavra, antes de chegar até o teu povo, aqui neste lugar, chegou até mim, para dizer: Osiel, não andeis ansioso, não anda ansioso por coisa alguma. Simplesmente resolva o que eu mandei resolver. Simplesmente faça o que eu mandei fazer. Simplesmente espere quando eu mandei esperar. Simplesmente diga o que eu mandei dizer. Simplesmente esteja atento ao meu falar. Dá uma olhada para cá, por gentileza. Culto da bênção. Eu estava pensando lá na igreja esses dias sobre bênção. Uma das definições de bênção é canal para felicidade. Canal ou meio para passar alguma coisa. Eu quero acreditar que você é bênção na vida do seu irmão, da sua família. Certo? Então observem bem. A bênção não vem da gente. Vem de Deus. Para que nós sejamos bênção, na verdade, seremos o canal. Temos que ter cuidado na hora de ser canal. Porque filtrar a gente não pode. Porque se veio de Deus, não tem nada para filtrar, tem que passar direto. O que pode acontecer às vezes é obstrução. Alguma coisa no canal faz com que a gente obstrua a sua passagem. Quem sabe falta de fé, dúvida. Mas eu quero que você seja canal de Deus para a pessoa que está do seu lado. Vai vir de Deus. Vai passar por você. Sem qualquer interrupção. E você vai dizer assim: a bênção de Deus chegou até a sua vida. Aleluia. Aleluia. Aleluia.